Boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estou começando agora mais uma live comunicando com propósito. Hoje eu vou receber o Thiago Sodré, publicitário que trabalha num ramo que não tem a ver com publicidade, mas ele faz comunicação, ele faz relacionamento. E a gente vai aprender muito hoje, tá? Hoje é um dia de aprender a como você transforma, como criar um ambiente de relacionamento que vai virar um ambiente de negócios, como usar a comunicação a seu favor. Já tá aí ele, ó, que maravilha. Fala, e aí, obrigado pelo convite. Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Beleza. Thiago, muito prazer estar te recebendo aqui. A gente já conversou uma vez e eu Sim, tenho convicção de que o nosso papo vai acrescentar muito, né, para quem está nos acompanhando. Então vamos lá. Thiago, eu quero que você se apresente, fale sobre o que você faz hoje. E tá aí a bom? gente vai começar a puxar a sua história para explicar de onde você saiu, para onde você chegou. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Acho que o poder da comunicação, né? Acho que é a base de tudo, porque não adianta você é, ter uma ideia, não adianta você querer fazer algo se você não conseguir transmitir isso para as pessoas. Então, eu sou o Thiago Sodré, sou fundador e CEO de uma plataforma muito legal que chama Clube Casa Design, que a gente trabalha com marketing de relacionamento, de incentivo. Basicamente, a gente conecta dois grandes players aí, que é o setor da construção civil, né, os revendedores, juntos com os profissionais de arquitetura e design. Então, a gente tem várias metodologias de como gerar qualidade, visibilidade e benefício para eles poderem se conectar e gerar negócios entre eles. Então, esse é o Clube Casa Design que existe hoje, nasceu em 2015, ali já são 7 anos indo para 8. Maravilha. E a sua formação é em publicidade, ou seja, você trabalha com design, trabalha com arquitetos, com fornecedores desse mercado, mas você não se formou nesse mercado. Você vem da comunicação, né? Como é É que é essa isso. transformação? A faculdade para mim foi muito importante, lógico, como eu acho que é a base para tudo, mas na época eu já tinha algumas atividades, e o que me moldou mesmo foi a minha jornada, né? Todo esse fragmento que eu fui passando, vivendo, que você sempre acha que está na hora certa, sempre acha que é o projeto da sua vida, mas realmente foram ali Excelentíssimo. três, quatro ondas, né, que aconteceram, que no final hoje eu percebo que tudo aquilo me ajudou a moldar quem eu sou. Então eu tenho um viés criativo, eu tenho um viés de realização, porque eu nasci também dentro desse atmosfera de eventos, né? Então eu falo muito de marketing, mas meu business mesmo eu falo de live marketing, de on-trade, de ativação da marca, né? Então, às vezes você planeja 1, 2 anos, 1, 2 meses para aquele evento acontecer e aquilo não pode dar errado. Então, o realizar é o que me move, com certeza. Muito bom. Olha só, você que está nos acompanhando, preste atenção numa coisa. O Thiago, formado em publicidade, ele começou a trabalhar no mercado de futebol. Depois ele foi para o mercado de entretenimento, de festa, né? E aí migrou para o que ele está fazendo hoje. E ele falou uma coisa interessante aqui, olha. Ah, você faz achando que é o projeto da sua vida. Quantos de nós ainda estamos parados porque a gente está pensando, não, eu tenho que fazer o grande projeto, a bala de prata, esse vai dar certo. E aí você gasta tempo, tempo, tempo planejando e nunca coloca em prática. Então, Thiago, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Você começa no mercado, vai para o outro, vai testando, vai levando o aprendizado de um para o outro até que você acerta. Pode ser até que no futuro você queira Sim. migrar para outro, ok, mas não é uma sequência de não deu certo, e sim uma sequência de aprendizados. É assim que você enxerga também? Eu acho que em alguns podcasts que você fez, eu vi um corte muito legal que você fala sobre sorte e coincidência, né? Que você não acredita nela. Na verdade, eu acho que isso daí nada mais é do que você cria suas oportunidades, né? Excelente. E no final, para você, para nós, né? A gente acredita que as coisas simplesmente acontecem. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Outlier, né? O Fora de Série, que ele conta Uhum. sobre o quanto você
se torna especialista, você tem as 10 mil horas de voo em alguma coisa, você realmente está pronto para ter uma oportunidade. Então, eu encaro... Esse aí foi, acho que, o primeiro livro que eu li, assim, de uma forma mais Intencional? convicta, intencional, sem querer. Foi muito tempo atrás, mas ele realmente me abriu muito os olhos. E aí você usou uma palavra que eu uso muito, né? Que, para mim, a bala de prata, elas são todas as balas, né? E se você der 10 mil tiros, um acerta. Se você der um tiro, talvez você erre. Então, a minha jornada, ela vai no ponto, assim... Eu venho de uma família muito empreendedora, meus pais tiveram alto e baixo, mas os dois são de famílias muito simples, que conseguiram juntos, através da família, do empreendedorismo, dos acertos e erros, construir um legado muito legal, que eu não vou contar a história que é bem longa, mas que se finaliza ali, que começa, né, o grande movimento com uma empresa de feiras e eventos, né? Acho que muitos aqui conhecem, até quem quiser levantar a mão aqui, que é a Feira do Circuito das Malhas, que é a feira da moda inverno. Ela é super tradicional em São Paulo. E eu nasci nesse meio, onde que, imagina isso, você planejar um ano inteiro, são mais ou menos quase 80, 100 indústrias de retilínea, de moda inverno, e você tem ali 10 dias para fazer o evento e tentar tudo certo. O faturamento do ano inteiro seu depende daqueles 10 dias. Então, tem muita gente que acha que trabalha sob pressão, mas não tem noção o que é você planejar um ano inteiro para 10 dias ser o seu faturamento do praticamente o ano inteiro. Verdade. Então, eu nasci nesse meio, meu pai e minha mãe são pessoas ultramente empreendedoras, mas muito perceptivas. Eu acho que esse é um dos principais pontos que eu peguei ali, que é você ter sensibilidade e percepção. Porque imagina você ter 100 malharistas, 100 empresários que, querendo ou não, todos buscam o mesmo objetivo: vender roupa de inverno, ganhar dinheiro dentro de uma feira, de um evento. Mas você não tratar todo mundo da mesma forma. Você perceber que todos têm sua força, todos têm fraquezas, e você entender como tirar o melhor daquilo. Então, quando você começa a entender que alguns têm mais sucesso do que os outros, como dois estandes, um do lado do outro, um vende muito mais do que o outro. E aí você começa a entender que os detalhes fazem toda a diferença e a sensibilidade no qual esse empresário consegue absorver o público que está lá, a forma de lidar e tudo mais, isso para mim sempre foi um grande aprendizado. Então eu nasci ali, eu sempre tive essa visão. Então, como você está no meio de todo mundo e não tratar todo mundo como todo mundo? E aí você começa a entender o poder da comunicação extremamente direcionada. Por que eu vou falar com 1000 pessoas se eu preciso vender só para 5 pessoas? Então vamos falar com boas 30 pessoas e tentar criar uma comunicação verdadeiramente real e visceral. E aí começo essa jornada ali de uma forma totalmente por osmose pela minha família. E aí meu irmão é um cara também bem fora da curva, um cara bem para frente, já tinha algumas conexões. E aí, na época, eu sou de São Caetano, nasci em Anápolis, Goiás, mas cresci em São Caetano. E aí tinha um time do futebol de São Caetano que estava bombando, a gente conhecia vários jogadores, porque era uma época que a gente tinha ali seus 18, 20 anos, tinha muitos amigos em comum. E aí meu irmão, sem querer, foi ajudar um desses amigos dele que era um jogador, ajudou numa parte administrativa, aí ele fazia um contrato, pum! Quando foi ver, esse jogador pediu ajuda para ele a fazer uma negociação. Aí dessa negociação nasceu uma empresa, que é a Sodré Esportes, e ele começou a gerenciar jogadores de futebol. E aí eu junto com ele, eu na época tinha 19, 20 anos, a gente fez um curso da Agente FIFA, e meu irmão ele foi o agente FIFA mais novo do mundo, tudo mais, foi uma coisa bem bacana. E eu ali com meus 21, 22 anos, junto com ele, administrava mais de 30 jogadores de futebol no Brasil, negociação para tudo que é lado. Aí foi aí que eu falo que a faculdade para mim foi legal, mas eu também não vi muita coisa, porque nessa época a gente viajava muito e fazia muita negócio. E aí, Leão, a última vez que nós falamos, eu te falei um negócio que não sei se você lembra, mas foi bem assim. E aí, como você consegue também criar valor para públicos totalmente distintos? Imagina eu um dia indo para uma favela, para uma comunidade, indo conversar com a mãe de um jogador e tendo que convencer ela que eu ia ser uma boa empresa, ia ser um bom canal
para aquela família, porque eles olhavam para mim e eles só viam uma coisa, esperança e mudança de vida. E aí, uma vez à tarde, eu saí disso daí e fui assistir um jogo na Arena Barueri, uma época que tá vendo muitos jogos aí, em 2012 mais ou menos, estava bombando. E aí a gente entra num camarote, tá um presidente de um clube. Ele olha para mim e espera o quê? Esse cara vai trazer o jogador, esse cara vai trazer dinheiro para o meu clube. E aí, como você sai e despersonifica de uma forma onde você consegue gerar valor para diferentes pessoas totalmente. Então aqui foi eu quebrei muitas crenças onde que eu percebi que o maior limitante que eu tinha na minha comunicação era eu mesmo. Porque eu criava minhas pontes, eu criava minhas barreiras. E aí aqui eu comecei a perceber que é o seguinte, minha esposa era advogada e ela, uma vez eu estava contando essa história, ela falou, Thiago, tem Jacques Rousseau, ele fala, né, que todo relacionamento é pautado em comodidade, né, em trocas, né. Então, às vezes é amor, às vezes é dinheiro, às vezes são portas que abrem, às vezes é valorização, mas alguma troca tem que existir. Então eu tô aqui hoje porque a gente quer aprender junto, a troca que nós temos hoje. Eu tô com a minha esposa porque eu a amo. Tem gente que trabalha comigo por dinheiro, tem gente que trabalha comigo por admiração. Mas sempre existe alguma troca. Eu falei, porra, então é isso. Se eu vou falar com um jogador de futebol, com a família ali dele, eu tenho que trocar com ele e a troca que eu tenho que dar para ele é que não importa o que vai acontecer, eu vou dar o melhor para aquilo e para aquela família. E quando você vai falar com um cara que tem capacidade financeira, que a gente sempre barra e acha que esse cara também precisa de alguma coisa, ele precisa de alguém. E aí você precisa encontrar como gerar valor para ele. Aquilo, se você tiver 40 segundos para chamar a atenção, para ter mais 2 horas de conversa, como você vai investir esses 40 segundos na comunicação? E aí você começa a entender que o cara busca são conexões para gerarem patrocínios, para gerarem boas oportunidades, para gerarem mais dinheiro para o negócio dele. Então, eu não vou ficar falando de coisas que não gerem valor ali para criar a comunicação. Então, eu comecei a perceber que a maior barreira era eu. Que eu mesmo tinha um medo, às vezes, de criar. A gente cria cenários, né, maluco? E aí você começa a perceber que todo mundo quer algo em troca. E aí, a partir dali, eu também fiquei 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio com meu irmão nisso. A gente fez um grande negócio para o Gênova, para um jogador Palmeiras Gênova, fizemos algumas coisas, mas começou a ficar desinteressante porque a gente começou a criar também e ter um processo muito grande de inadimplência, de outras coisas. Eu quero só pontuar uma coisa aqui. Essa é uma aula sobre vendas. Você vai aprender a alma do negócio, tá? Então, anota, pega um papel e uma caneta. Eu estou com o meu aqui, ó, fazendo várias anotações do que o Thiago está falando. E eu quero pontuar uma coisa interessante que ele falou. Ele começa a trajetória dele agenciando o jogador, né? Ele descobre um talento, ele vai oferecer para um clube, ele vai negociar. Aí, olha só. O clube tem dinheiro e quer comprar um jogador, quer contratar por empréstimo. E a família quer que esse jogador encontre um clube para que ele siga uma carreira, para que ele vença na vida. E o que o Thiago e o irmão dele faziam nessa época era justamente o meio do caminho. E aqui tem uma senha que ele falou, todo mundo quer algo em troca. Sendo algo legal, que vai ajudar, então a gente está dentro. Hoje, ele criou um clube, há 7 anos já tem o Clube Casa Design. E o que ele faz? Ele criou um ambiente em que ele conecta quem quer comprar e quem quer oferecer serviço. Então, o que ele fazia há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, Thiago? Mais ou menos 12 anos. 12 anos. Ele continua fazendo hoje, só que em outro setor. A venda, você quer vender seu produto, você quer vender seu curso, você quer vender seu livro, você precisa entender que as pessoas elas querem algo em troca. Você quer vender o seu livro, a pessoa quer conhecimento. Você precisa encontrar essas pessoas. E o que o Thiago falou antes, que ele aprendeu na feira, que os pais dele trabalhavam, no mercado de feiras e eventos, é que, eu anotei aqui, Thiago, detalhes fazem a diferença. Aí eu pergunto para você, qual é o detalhe, você que está nos acompanhando, qual é o detalhe que o que você tem, né, possui? O que diferencia aquilo que você faz dos outros? Na feira que o Thiago citou, eram centenas, dezenas de
de pessoas vendendo, às vezes, produtos semelhantes, mas um se destacava porque tinha um detalhe, tinha uma diferença. Então, guarda isso, para a gente continuar ouvindo aqui o Thiago. Ó. As pessoas sempre vão querer algo em troca. E existe um mercado no meio do caminho. Tem gente que quer comprar, tem gente que quer vender. E vai se destacar quem tem o detalhe que faz a diferença. Tá? Vamos lá, Thiago. Eu quero que você conte para a gente. Pegando um complemento, eu acho que vocês devem escutar bastante isso, mas isso é uma coisa que eu já venho faz muito tempo trazendo. O produto ele é bem commodity, né? Mais de 80% da venda é commodity. E cada vez que passa, né, a informação é mais líquida, né? Você não consegue parar ela na sua mão. Então, você vê informação em tudo que é lugar. Então, a informação bate em você, a informação dá porrada em você, ela chuta você. E aí, você não consegue nem ver de onde ela vem. Então, você hoje quer comprar um carro, do nada você está tendo remarketing, tráfego pago, e-mail marketing, tem ali a Alexa escutando que você quer comprar um carro e vem carro de tudo que é lugar. E aí você está numa era que você vinha lá da rural, da industrial, toda aquela palestra, né, do movimento, e aí agora é uma era da atenção. Então, quando você começa a entender, e aí tem um negócio que eu falo bastante, que é a engenharia reversa do relacionamento. Hoje eu tô com o Daniel aqui, mas, cara, como é que isso foi construído? Então, eu tenho uma pessoa que eu conectou, como é que eu me conectei com essa pessoa? Quando eu conectei com ela, será que eu deixei claros os objetivos que eu queria com ela, de gerar mais valor e me conectar com boas pessoas? Será que eu tinha claro comigo os meus objetivos? A gente vai entendendo que vai muito mais além do que só a live aqui. Existe toda uma construção reversa. Exato. Que diversos insights jogados me trouxeram a falar aqui. E aí, quando você fala de venda, quando você fala de detalhes, é você fazer aquela curvinha dos touch points. Então, às vezes, a gente só consegue vender quando a venda bate na gente, né? Quando o cara já quer comprar. E sendo que você pode vender para a pessoa 5, 6 etapas antes, onde ela nem lembra, ela nem sabe ainda que ela precisa, mas ela está sendo nutrida por você. E aí, quando ela descobre que a venda, que ela precisa comprar alguma coisa, óbvio que ela vai nas pessoas que ela tende a já conhecer, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Então, ele busca informações já conhecidas. Então, 25% da energia do cérebro, do nosso corpo, é consumida pelo nosso cérebro. Então, ele busca diariamente atalhos para poder consumir. E aí ele fica mentindo para ele que aquela pessoa é mais confiável, porque na cabeça você já conheceu e já viu aquela pessoa. Sim. Então, não, você quer concluir? Não, então é tudo sobre. As pessoas acham que gerar audiência, gerar autoridade é um monocanal de forma intensa. Na verdade, não. A pessoa ela precisa te ver em 5 a 7 canais diferentes, você fazendo a mesma coisa. Então, é um processo de cadência. E você não verticaliza a sua comunicação. Você horizontaliza ela, distribui. Então, branding, né? Tem um amigo que ele fala muito, é muito legal. Tem muita gente que é apaixonada pela sua marca, pelo seu produto, né? Ele fala, cara, branding não é sobre construir marca. Brand é sobre distribuir uma mensagem. Então, não adianta você ter uma marca incrível e um produto incrível se ninguém souber que aquilo existe. Então, você fala muito, principalmente sobre a parte de Jesus, sobre como, cara, que é incrível, como um cara naquela época tinha um poder de comunicação e derramava isso sem você ter um WhatsApp na mão. Então, assim, isso é muito Você tem um louco. gravador de áudio, de imagem, né? Você tem uma câmera. Isso é total o Golden Circle do Simon Sinek. É um porquê tão extravagante que ele transcende. Então, assim, voltando um pouco, só para concluir a história. Então, eu nasci na Feiras e Eventos, fui para futebol, e aí eu conheci na época um diretor da Red Bull que estava montando uma operação de energético, e aí eu acabei entrando como sócio dele, e aí eu acho que foi minha faculdade foi aí, Daniel. Tudo o restante ainda estava no ambiente meio familiar, no ambiente meio de validação, né?
consertos e erros, mas ainda no ambiente menos mais confortável. E aqui eu tive o grande... Eu fiquei em torno de 4 anos cuidando junto com o sócio da operação de uma bebida energética. Então a gente era concorrente da Red Bull, TNT, Fusion, e a gente não tinha grana. Então a gente pegou toda a grana, investiu no produto. Imagina ter um Boeing e não ter a gasolina do Boeing. Então era nós ali. Então a gente teve que ter uma criatividade absurda e uma resiliência. Aí eu falo que persistência e resiliência. Persistente é fazer a mesma coisa 100 vezes de forma igual. Resiliência é todo dia fazer a mesma coisa, mas todo dia você tirar o que não serviu e acrescentar uma coisa nova. E aí você vai aprendendo com isso e você vai validando. Então, aqui a gente tinha, aí acho que a maior dica que eu posso dar hoje, que isso me ajudou muito. A gente tinha um máximo de markup de 33% de desconto a gente podia dar. Então, uma lata custava R$ 4,99, eu podia chegar no máximo de R$ 3,32. E aí a gente não tinha dinheiro para investir, mas a gente tinha produzido um número bem grande de lotes, né? De primeiro lote. E aí a gente criou uma metodologia que foi muito legal. De entender assim, Daniel, o que você quer realmente da gente? Aí conforme entender o seguinte... Gente, presta atenção que esse é o ponto que eu queria muito que o Thiago contasse. Não precisa nem pedir, ele já está contando. Isso é ótimo. Porque isso aqui é uma aula sobre como você vai vender e entender o que o seu cliente quer. Tá? Você tem que entender qual o produto, qual é o desejo deles para você criar um produto. Tem muita gente, Thiago, que cria um produto de dentro para fora. A pessoa acha, vai ser assim, eu vou botar o preço assado e vai dar certo. Não, você tem que ouvir, entender, né, a outra pessoa que está do outro lado e modelar o que você vai entregar. Vamos lá. E aí, foi muito legal que a gente demorou para chegar nisso, assim, um tempinho. E aí a gente percebeu o seguinte, cara, vamos lá, não sou a Red Bull nem você ainda, né? Então, primeiro de tudo, entender quem é você. Esse é o primeiro ponto. Essa foi a melhor lição. A gente foi humilde o suficiente para entender que, por mais que a gente tinha licenciado uma marca bacana, por mais que eu era um produtor de energético, né? Então, imagina, as pessoas olhavam para mim e achavam que eu tinha um prédio de 5 andares de funcionário. Era eu, meu sócio, a esposa dele e um senhor aposentado que ia tirar nota fiscal meio período lá. E aí, a gente fez um processo a gente tinha uma distribuidora que a gente terceirizava a venda, a gente terceirizava a produção. Então, a gente criava tudo sobre on demand, sobre demanda. Então, se vendia, a gente produzia. Então, a gente tinha uma operação muito enxuta. E aí foi muito legal, porque a gente começou a produzir bastante. E uma hora que acabou. Então, demorou para lançar. Então, a gente foi produzindo. E não vendia. Nós olhamos para lá, tinha um monte de estoque, não tinha uma liquidez de caixa. E a gente falou, cara, vamos tentar fazer... O produto é a nossa maior arma. Aí a gente chegava, Pão de Açúcar, os grandes checkouts, cara, não tem como bater de frente com gôndola, comprar gôndola e tal. Então, esquece. Primeira coisa, assume quem é seu cliente. Então, eu estava no momento que eu pegava supermercados que não eram os primários, que não eram assistidos. Primeiro ponto. Vamos falar com baladas. Se você fosse nas baladas principais, na época era aquela Pink, entre outras, todo mundo estava fazendo ação com aquela balada. Mas existia um monte de outras baladas que puxava energético pra caramba, mas não tinha só marca ali. E aí você começava a entender que existia um cenário de pessoas não assistidas. Porque todo mundo estava indo na mesma pessoa. Então você tinha 10 baladas, 2, 3 tinha um atendimento mega exclusivo pela Red Bull. Mas 8 era atendido por uma distribuidora atacadista. E o cara da Red Bull nem sabia quem estava. Então o que a gente começou a fazer? A gente chegava no distribuidor, o principal, ele já vendia e distribuía a Red Bull, então não adianta falar com ele. A Red Bull fazia tudo para ele. Mas existia um monte de distribuidores que as pessoas que eles eram atendidos de uma forma totalmente sem empatia, sem valor. Era só dinheiro e preço. Então, se eles querem preço, vamos dar preço. Então a gente falou o seguinte, cara, se eu tenho 33% para dar, então vamos fazer o seguinte, eu quero pôr mercadoria na praça. Então vamos fazer o seguinte, vou chegar nesses lugares, vou fazer assim.
Você me compra 10 mil reais e eu te dou 50%, 5 mil reais a mais de bonificado. Então, se você pega de baixo para cima, é 50%. E se você pega de cima para baixo, dá 33%. Então, a gente colocou num processo onde a gente começou a pôr muita mercadoria na praça, criando essa metodologia com as distribuidoras, porque ele fazia preço médio e eles queriam o menor preço possível. E aí funcionou com esse nível de distribuidor. Aí nós fomos depois para as casas noturnas. E aí tinha uma época que eles estavam dando dinheiro, patrocínio, e a gente não tinha R$1. E a gente falou o seguinte, já sei. O nosso produto era second price, então o Red Bull custava 5,30 e pouco, o nosso 4,99, e tinha uns low price, que custava 3,50. E a gente chegava, pô, então a gente já é 10, 15% mais barato do que o líder. Então a gente chegava no cara e falava assim, amigão, se você comprar da gente 100 mil reais de produto, a gente fazia um estimo que ele consumia em torno de 8 mil reais por mês. 100 mil reais, eu vou te dar de patrocínio 33 mil reais. O cara falou, meu, como assim? 33 mil reais? Se você assinar com a gente aqui, e a gente começou a criar, teve uma hora que a gente tinha não sei quantos milhões de patrocínio girando, mas como funcionava? Eram contratos mensais e a pessoa só recebia a parcela dela se ela comprasse o lote do mês. E aí a gente colocava, fazia um fluxo onde que ele entrava com o pedido dia 5 e a gente pagava o patrocínio dia 25. Então a gente começou a rodar e fazer. E aí esse cara queria patrocínio, ele queria dinheiro. Então, em vez de dar desconto para ele, a gente devolvia esse desconto no final do mês em dinheiro. E aí funcionou pra caramba, foi muito legal. Aí a gente teve o terceiro, que para mim foi o grande case, que foram as festas universitárias. E aí a gente teve em 2012 e 2013, eu levantei todas as festas universitárias que teve em São Paulo, e a gente, sem R$1 de patrocínio, a gente era patrocinador de 60% delas. Como a gente fazia Mackenzie, FGV, Belas Artes, a gente criou uma metodologia que era igual. Então Thiago, a gente falava... deixa eu só apontar uma coisa aqui, e se eu tiver errado, você me corrige. Olha só, ele poderia vender, o preço, vou criar aqui um valor só para a gente poder... É 4,99 o valor que vendia. Não, eu vou criando só para facilitar o entendimento. Vamos supor que o produto valia R$10. O preço é R$10. Mas ele poderia vender por 7. E não teria prejuízo. Se ele vendesse por R$7, ele ia ganhar de volta o investimento que ele fez e ia estar tudo certo. Mas o preço era 10. Aí ele chegava para as festas e falava, olha só, se você comprar comigo uma grande quantidade, eu vou pegar R$3 de cada R$10 que você me der e vou botar como patrocínio. Ou seja, ele estava abrindo mão do desconto que ele poderia abrir na negociação e oferecendo como patrocínio. Então ele usou uma isca que funciona na cabeça da pessoa e fala, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou comprar uma grande quantidade. O Thiago estava feliz por quê? Porque ele estava fazendo uma grande venda, então ele podia abrir mão. Essa é a lógica, Thiago? A lógica é você construir esse racional sem ser tão literal. Então, quando você fala que você vai dar 3 de volta, ele fala, me dá desconto. Na verdade, você fala o seguinte, é o seguinte, meu preço ele é 4,99, a gente já tem um estudo para mercado de festa, mas ele já está 15, 20% mais acessível do que qualquer outro energético. Então, além de você economizar, eu vou te dar ainda 30 mil reais para você poder investir em mídia, em rádio, em publicidade e assim por diante. Então, tudo é como você cria a história e gera valor. A narrativa. A narrativa, porque se eu desse o papum, o cara se ligava e falava, não, me dá desconto logo. Então a gente criou uma política muito forte. A gente não dava desconto de jeito nenhum no mercado. Então a gente dava desconto via esses discursos que eu estou te falando. Excelente. Excelente. E aí veio o terceiro cliente, e aí, ele queria uma outra coisa de você, né? Então, assim, se você for ver, pessoal, eu falei a mesma coisa de diferentes formas. Esse é o lance. Tem gente que quer ficar montando um monte de narrativa diferente e se perde na narrativa, não sabe mais nem o que está vendendo. Então, o grande lance é você criar uma só narrativa, você criar um só discurso real, e aí desse discurso você traduzir ele para diferentes pessoas que você atende.
Então, como você fala a mesma coisa de diferentes formas. Então, eu vou chegar aí na festa universitária. Você já foi universitário, imagina você presidente do CA, presidente de uma Atlética. O que você queria na época? Fazer a melhor festa do ano. Então, que a faculdade inteira fosse comentar sobre a minha festa, né? isso, e é legado. Aí você usa a palavra legado. Então, o distribuidor ele queria a palavra preço. As casas noturnas queriam a palavra valorização. Eles queriam se sentir massageado o ego dele, patrocínio. E aí, quando você chegava numa festa dessa, o cara queria o quê? Legado. Então, o legado ele vem através de experiência, através de coisas inovadoras, tudo mais. Então, o que a gente fazia? Amigão, vamos ao seguinte, uma vez, vamos lá, uma festa do Mackenzie, 7.000 pessoas, fez um negócio enorme, que nós fizemos uma ativação da seguinte forma. Eles compraram na época, acho que 20 ou 25 mil reais em produto, e aí a gente fez onde que, sabe quando você faz os próprios alunos venderem os ingressos? As Sim. faculdades fazem muito disso. E aí os dois que mais venderam foram de helicóptero para a festa. Uau! E aí, helicóptero adesivado, Mackenzie, não lembro agora como é que é o nome do diretório acadêmico lá. Pau. Aí, motorista, ativação. Aí, dentro da festa, a gente colocou meio que um ringue de boxe, onde as pessoas podiam ficar socando lá. Mas quanto custou isso? Isso é o mais importante. 30%. Então, eu tinha na minha cabeça, tudo que eu faço é muito baseado em regra de 3. Então, eu tinha na minha cabeça muito claro. Eu já estava negociando com o cara, eu já entendia quanto que era o potencial de consumo. E ali mesmo ele falava, então se a gente fazer isso, aí eu já sabia que aqueles 4, aí entra o repertório, eu já tinha vivido feiras e eventos, já tinha vivido experiências com um monte de coisa, já tinha vivido várias coisas. E aí eu sabia, de uma forma lógica e rápida, falar assim, vamos fazer o seguinte, se você fizer 10 mil aqui, tantas latas, a gente já faz uma ativação assim, assim, assado. Se você fizer 20 mil, eu consigo fazer assim, assim, assado. Se eu fizer 30 mil, então, esse é o lance. Se eu mandasse uma tabelinha para a pessoa, exato, falando assim, olha, 10 mil está para um helicóptero adesivado, 20 mil está... Isso não venderia, porque não é uma coisa visceral, não é uma coisa que vai parecer que foi construída para ele. Então, eu tinha tão claro na minha cabeça até onde eu podia chegar, que eu criava situações baseado no que realmente a pessoa queria escutar. Eu já adesivei barco, já adesivei helicóptero, já pus um ringue no meio de uma festa. Então, aqui falando a marca foi a Everlast, de box, de roupa, não sei se vocês conhecem. Aí é o energético da Everlast Energy, né? Então eu fiquei na operação de 2011, 12 até mais ou menos 2015. E foi assim que a gente foi entrando no mercado. Então, na sua cabeça, Thiago, você sabia que você poderia pegar 30% daquela venda e investir em experiência para a pessoa. Exatamente. Ou seja, você não está tirando do seu bolso. Quer dizer, se você vendesse cheio e não oferecesse a experiência, você ia botar no bolso. Mas você sabia que você podia pegar aquela margem e investir para cativar, para atender o que o seu cliente queria. Mas chegou um momento que eles começaram a te pedir uma outra coisa. O que foi? Que você percebeu que fazia sucesso. Como assim? Do camarote. Ah, sim. E aí, teve várias vezes, que nem, por exemplo, uma vez nós chegamos e falamos assim, a Red Bull tá dando todo o camarote pra gente, adesivado. Falei assim, não tem problema. A gente faz também. E aí a gente fazia essas metodologias claro, display, bistrô. Cara, eu tenho mil e mil bistrôs feitos, mas sempre de uma forma pragmática. Mas era muito louco, porque quem olhava achava que a gente era maluco. E por trás a gente tinha um racional muito claro, no máximo 33%. E aí, o grande lance, né, é quando eu fazia um negócio sem saber que eu fazia, que era o CAC versus LTV. Então, o que eu fazia era muito claro. Não adiantava. Eu podia também, você falou assim, eu podia ter aquilo como lucro e vender cheio. Mas se você tem dois preços quando você vende uma mentoria. Você olha para o Thiago, você cobra uma coisa. Aí você não tem. Então, se eu tenho um preço só, para mim aquilo já era claro que não me pertencia. Aquilo pertencia à construção da minha marca. Excelente. E aí as pessoas, elas querem se roubar.
As pessoas, Uhum. elas pensam a curto prazo. Então, eu podia, Exatamente. várias foram as vezes, que eu não precisei, eu fechei sem precisar fazer uma experiência. E aí, para mim, não fazia sentido, porque a minha essência era aquela. E construir, e aí você sai do como e vai pro porquê. O porquê que eu estava com aquilo? Realmente era para gerar valor, impactar e criar relações extremamente valiosas. Então, o que adiantava eu também estar num evento se eu não tivesse uma ativação da minha marca? Então, eu só usava, na verdade, o dinheiro do meu cliente como para tangibilizar o que eu teria que fazer se eu tivesse uma verba de marketing independente Aham, da verba comercial. aham, O que eu tô falando, eu não inventei a roda, tá? É que as empresas, elas equilibram entre marketing institucional e o comercial performance. O que eu tinha era só o comercial performance. Então a gente tinha que fazer, tirar leite de pedra, porque eu não tinha um real institucional. Então aham. 100% do que a gente fazia tinha, de uma certa forma, voltar. E aí, foi muito legal, que é mais ou menos isso. Então a gente tinha 3 pessoas distintas, a gente tinha a mesma metodologia de venda e o mesmo capacidade financeira de investimento, mas a gente ficava sem mimimi. Então, não era sobre, um era sobre preço, o outro era sobre ativação de marca e patrocínio, o outro era sobre gerar experiência. Então, esse é o lance. Às vezes a gente quer vender a mesma coisa para diferentes pessoas. E aí aqui eu entendi muito claro o poder da persona, da tal persona, que parece um mito e é tão banal, faz tantos anos que as pessoas falam, e até hoje tem pessoas que não entendem que a comunicação ela precisa ser baseada nas personas, nos arquétipos e assim por diante. O que eu acho muito bom nessa sua história é que quando você entra nesse mercado das baladas, né, você percebe que quem estava te contratando, quem estava comprando o seu produto, o que eles queriam era ter um camarote, que é uma área VIP, para que eles possam tirar uma onda, para falar, olha, tem até área VIP. E você viu nisso uma oportunidade. Falou, se você quer ter um camarote, compra o meu produto que eu monto para você. E nessa oportunidade você adesivava o camarote com a sua marca e assim você ganhava 2 vezes. Um que você fechava o contrato e o outro que você estava expondo a sua marca. Com dinheiro que Mas, você poderia investir. mas sabe uma das coisas que eu mais percebo que é um erro do vendedor? É que ele faz o seguinte, ele dá o que não precisa ser dado. Então, vou te dar um exemplo. Se eu chegar hoje numa festa dessa universitária e falar assim, não, fica tranquilo, tal, vou te dar de desconto. Esse cara vai querer o desconto e no final ainda ele não vai estar feliz. Vai querer alguma Então, coisa. várias foram as vezes que eu percebi, reparem vocês que estão aí, pessoal, às vezes você dá coisa pra caramba e ainda o cara não sai com a satisfação necessária. É porque se deu Uhum. errado. Então, às vezes, não é sobre Aham. dar tudo. Às vezes é sobre dar o que precisa ser dado. Então, esse é um dos maiores erros de quem faz venda, é querer agradar ao ponto. Às vezes você dizer não é o que o cara quer escutar. Quantas vezes um cliente veio comprar, eu falei, cara, eu não tenho perfil para te atender. E Uhum. esse cara, depois de 1, 2 anos, virou para mim e falou assim, Thiago, cara, eu melhorei o meu negócio porque aquilo foi tão marcante na minha vida, porque eu não imaginei que eu receberia um não. Então, quantas foram as vezes que até um não ajudou aquele seu cliente e assim por diante. Então, o grande lance é esse, sabe? A gente está tão viciado em querer ajudar e o cliente ter a razão. Na verdade, ele não tem a razão quando você tem toda a informação com você. Na verdade, ele não sabe nem o que ele quer. Então, você pode conduzir ele ao que ele realmente quer. Excelente. Eu quero que você conte um pouco sobre a sua atual fase, sobre o clube design Clube que você Casa. desenvolve com arquitetos, com fornecedores. Você criou um ambiente para que as pessoas possam negociar, para que quem quer comprar possa ter acesso a quem quer vender. Né? Porque isso, para mim, é também um modelo de negócio fantástico e que se aplica em outras áreas. Então, quem está nos acompanhando aí, quer uma ideia, o Thiago vai dar agora. Então, o meu negócio é assim. Então, eu lá na Everlast, no energético, e sempre fazendo o que precisava ser feito, né? E aí, um dos negócios que acabou, meu pai entrou sem querer para ajudar um amigo dele e tal, e acabou que essa pessoa saiu da operação
e ele acabou tendo que assumir, foi uma marmoraria. Então, ele, totalmente de entretenimento, evento, ele teve que ir para um negócio industrial. E Uhum. aí, ele é um cara que também resolve as coisas, faz acontecer, e a gente começou a perceber que ele tinha sucesso no mês, não sucesso no outro. Altos e baixos, como todo empresário e vendedor. Mas o que eu queria, o que a gente percebeu? Que um dos maiores erros dos empresários é não ter previsibilidade do seu negócio. E aí tem aquela frase, né, Daniel, que se você não tem um canal, se você não tem um produto recorrente, invista em um canal recorrente. Então, imagina a mármore. Você compra mármore, os estudos dizem, a cada 7, 8 anos. Então, não adianta eu tratar o Daniel aqui maravilhosamente bem, almoçar com ele, jantar e passar final de semana na casa dele, que no máximo que ele vai se tornar um bom amigo. Mas ele não vai ser um comprador recorrente da minha empresa. E aí, meu pai ficou esses 2, 3 anos lá, tentando fazer o negócio acontecer, virar, e tinham várias iniciativas acontecendo, que já aconteciam há alguns anos, que eram alguns movimentos de associações, associativos, de lojas que se uniam e criavam projetos para profissionais de arquitetura e tudo mais. Aí nós começamos a entender melhor esse movimento. Nós vamos entender o seguinte, que enquanto um cliente final tem potencial de compra de a cada 5 a 10 anos uma marmoraria, um profissional de arquitetura e decoração ele tem 5 potenciais compras, indicações que ele pode fazer no mesmo ano. Ou seja, se eu vender 100 mil reais para um cliente final, em 10 anos esse cara me compra 2 vezes, 200 mil. Se eu tiver um potencial venda de 100 mil para um profissional de arquitetura, esse cara me dá 500 mil em um ano, ou seja, em 10 anos, 5 milhões. Então a gente começou a perceber que o LTV, né, o Lifetime Value, quantas vezes o cliente, quanto de dinheiro o cliente vai deixar na mesa comigo, era 20 a 25 vezes maior quando eu me relacionava com um público mais assertivo, que era o profissional de arquitetura e decoração. Porém, o custo de aquisição dele era maior, porque enquanto a jornada era muito mais curta com o cliente final, o cara chegou na porta querendo uma soleira, ele já vai lá e compra. O profissional de arquitetura, ele manda um projeto, você tem que fazer um estudo, um orçamento, você tem que criar valor, confiança. Às vezes não é no primeiro pedido, é no terceiro, no quarto que você fecha. Você tem, às vezes, 6 meses de investimento de relacionamento. Então, se o LTV é maior, o custo de aquisição também é maior. E Aham. aí, a gente começou a falar o seguinte, falou, poxa, então vamos olhar esse público, mas é muito oneroso investir nesse público de forma solitária. Então, por que eu não vou chamar os amiguinhos para fazer o negócio acontecer? E aí a gente, poxa, tinha um cara de imóveis soltos, que também que era um grande amigo do meu pai, tinha um cara de revestimento, tinha um cara de iluminação, e aí tô dando exemplos, né? Mas Sim, não claro. nessa ordem. E aí a gente falou o seguinte, falou, poxa, então vamos antecipar esse relacionamento, em vez de deixar orgânico, vamos criar ações para começar a desenvolver e potencializar. Então, todo mês vamos fazer uma ação. Então, essas lojas, empresas se dividiam. Aí eu ainda estava na Everlast, então imagina o tanto de contato que eu tinha de evento, de buffet, de DJ, de ações, né, como um todo. Sim. E aí a gente começou a criar algumas ações totalmente diferentes, com um pool de investimento ali. Então, em vez de um só gastar 30 mil, então, na jornada de compra, eles não são concorrentes. Então, a marmoraria, o revestimento, a iluminação, e aí cada um dava 2, 3 mil. E aí, no final, não só dividir o custo, mas cada um também indicava seus melhores parceiros. Então, se cada um indicava seus melhores parceiros, a gente só teria eventos com bons parceiros. E aí a Excelente. gente começou a desenvolver muito mais do que trazer novos parceiros, era fazer esses parceiros girarem, comprarem diferentes segmentos. E a gente começou a criar a jornada de compra. E aí Excelente. a gente uma hora chegou e começou a traquear isso para ajudar a entender. Daniel, você é loja de iluminação? Não adianta você querer ir nos caras que mais compram. Você tem que ir nos caras que não compraram iluminação ainda. Então a gente Isso começou aí. a ver as oportunidades e a gente falou, poxa, e aí, como é que nós vamos criar uma fidelização? Criar uma recorrência disso? E aí a gente criou um programa tipo Múltiplos, então que o network era tangibilizado em milhas. Então
Então, toda vez que essa pessoa também gerava negócios, a gente criou vários projetos de treinamento, de workshops, de capacitação, que esse profissional podia resgatar depois em experiências de enriquecimento cultural e arquitetônico. E aí começou a virar um grande círculo. Então, excelente. E aí foi mais ou menos essa linha. Então, a gente é uma mistura. Eu gosto que quem não conhece a gente, entrou agora na live, basicamente, eu sou uma mistura de um Experience Club da vida, de um lead. Então, eu sou um grupo de empresários que geram network e criam negócios entre si, com um múltiplos, que todo negócio gerado, ele resulta num ponto, bônus, numa anilha, uma num premiação, bônus, né? que pode ser resgatado Aqui a gente tem workshops, treinamentos. A gente acabou de vir de Milão. Cheguei Viagem, ontem. isso que eu ia falar. Eu acabei de chegar de Milão ontem, a maior feira do mundo de arquitetura. A gente teve um grupo lá de quase 200 arquitetos e designers, que a gente criou uma imersão de capacitação, de ver as novidades. Então, sempre com esse lado de melhorar o setor, né? E aí a gente começou a potencializar o que nasceu sem querer para ajudar ali meu pai e os amigos. Hoje a gente é a maior plataforma de relacionamento e tudo mais do Brasil. Cara, eu admiro muito o seu trabalho e essa sua iniciativa, porque você até fala assim, eu não inventei a roda, mas você criou um ambiente com o que você sabia. E tem muita gente que às vezes sabe muita coisa e não dá o primeiro passo. E aí fica parado, reclamando da vida, falando que ninguém me ajuda, né? Então você tem uma oportunidade, você tem um mercado, você que está nos acompanhando, conhece pessoas que uma precisa de alguma coisa, a outra quer vender essa coisa. Cria um ambiente para as pessoas negociarem, né? Existe um valor imenso, né? Existe preço e valor imenso nessa iniciativa. Eu quero estou encaminhando para o final, Sodré. Queria Daniel, só dar uma frase aqui. Claro. O Henrique falou assim: eu sou bom no que eu faço, eu quero ser promovido e bons negócios, comportamento, caramba. Cara, eu vou ser bem honesto, eu tenho bastante gente que trabalha comigo. Não adianta você ser bom, a pessoa tem que perceber que você é boa. Então, a gente está numa era de atenção e de percepção. Então, dá uma estudada, eu acho que uma social selling, que é como você se vender sem você se vender. Como você ser seu maior RP, desenvolver ferramentas que vão além do você falar sobre a venda e você buscar tudo e tudo ser uma oportunidade. Então, é só um adendo aqui. O que você está falando é comunicação pura, a forma como a gente fala, como a gente se comunica, né? Como pergunta, como gesticula. Tudo isso diz muito sobre a gente. Às vezes as pessoas querem, mas eu sou tão bom, eu quero vencer. Mas será que você sabe passar a imagem de quem realmente conhece as coisas? Será que o seu comportamento, o seu temperamento não é agressivo demais? Ou então é calmo demais, a ponto das pessoas não te considerarem? Tudo isso tem que ser levado em conta. Porque as pessoas estão nos observando o tempo inteiro. E elas vão comprar da gente se elas gostarem da gente e do nosso produto, claro. Não, é um exercício mais ou menos assim. Vamos lá. Faz você esse exercício. Você está no meio do nada, você não sabe trocar um pneu, tá? Esquece disso. Fura seu pneu. Você sabe para quem você liga? Para te ajudar? Você sabe, é alguém na sua cabeça, sim, certo? Claro. Vem. Aí agora, você aqui no Clube Casa, você ganha um par de ingressos para o camarote Brahma do Sambódromo. Você liga para a mesma pessoa ou você liga para outra pessoa? E aí, sempre que eu pergunto isso, são pessoas distintas. Por quê? Porque a mensagem que aquela pessoa passou é o seguinte: cara, eu sou o seu cara de confiança, eu sou o cara que topo tudo, mas eu não sou o cara mais divertido para você ir tomar uma comigo. Então, nem sempre... aí você se pergunta, você seria a pessoa que seria convidada para ir trocar o pneu ou para ir no camarote Brahma? Então, é tudo sobre como você é percebido. Então, e as mensagens são muito subliminares. Então, uma das coisas que mais me irrita são pessoas que forçam a barra. É porque eu sou um cara muito sensitivo. Sim. E isso é uma das coisas... uma imagem que não tem. Isso, mas você consegue potencializar o que você tem. Isso que as pessoas não percebem.
É isso. Isso é comunicação pura, comunicação não verbal, comunicação verbal. A gente não precisa só falar, eu sou bom nisso, eu sou bom aquilo. Deixa as pessoas perceberem. Porque se você falar demais, você vai passar como uma pessoa egocêntrica, que fala muito de si. Agora, se você realiza, faz acontecer e as pessoas percebem, você vai ser convidado para os lugares certos. Eu quero fazer uma pontuação aqui, Sodré. Você falou da venda, né? Que a venda é uma construção. Tem muita gente que está acompanhando a gente que quer vender um curso, que quer vender um livro, e ela acha que, eu vou fazer um post e vai vender. Não vai vender. É uma construção. Eu falo de comunicação, hoje eu tenho a minha mentoria, que aliás começa amanhã, a mentoria Comunix de comunicação. Eu falo de estratégia de conteúdo, estratégia de venda digital, mas eu não comecei agora fazendo a minha oferta. Eu estou há anos produzindo conteúdo, mostrando que eu sei de comunicação, falando de onde eu vim, falando o que eu faço. Então, você vai criando relacionamento e chega um momento que a pessoa confia na oferta que você faz e ela percebe que ela precisa, ela vai lá e compra. Então, a venda é um processo de construção. É uma construção que você tem que fazer até chegar o momento da oferta. E eu quero deixar 3 dicas com base no que a gente conversou aqui, Sodré, e depois de deixar você fazer as considerações finais. Gente, 3 dicas importantes para você que quer vender alguma coisa na internet ou no mundo offline. Conheça para quem você quer vender. O Sodré falou sobre isso hoje. As pessoas querem coisas diferentes. A dica 2 é: entregue o que o seu cliente deseja e não aquilo que você acha que ele precisa. E como é que você descobre isso? Perguntando, conversando, travando um relacionamento. Às vezes as pessoas também têm muito interesse, né, Sodré? Elas querem vender, elas precisam do dinheiro e elas querem que você compre. Mas calma, não é assim. Cria um relacionamento para você entender quem é essa pessoa e o que ela deseja. E o ponto 3 é: não queira ganhar sozinho. O processo de venda não é um momento em que você vai se dar bem. Eu vou me dar bem. Só você vai se dar bem. Não. Não queira ganhar sozinho. O processo de venda bem sucedido é quando você tem algo para vender e encontra alguém que quer comprar aquilo. Então você não precisa forçar um preço. Não. Ela quer, ela sabe o valor. Tem o preço e tem o valor. E aí você vai e oferece. Então não queira ganhar sozinho. São essas 3 dicas que você que está querendo vender, que já está vendendo, que quer se aperfeiçoar, pode pegar e usar no seu dia a dia. Sodré, com você agora. Bom, pegando a linha de raciocínio, então as pessoas elas olham para mim e sempre aquele exercício, né, do segredo. Se você pede para 5 pessoas que te conhecem falar 2 palavras que te representam, né? Então, eu acho que é sobre isso. Então, você ter claro sobre as palavras que te representam. Então, para mim, é muito o poder da realização e da experiência, né? Então, mas isso ele é gerado através de 4 Cs, que eu falo bastante, assim, que eu acho que faz total sentido. Que o conteúdo, ele gera conexão, que cria comunidade e traz conversão. Então, quando você começa a entender que existe uma ordem e não pode mudá-la, porque não adianta eu ter uma conversão sem uma comunidade, porque eu não vendo mais de uma vez. A pessoa comprou de paraquedas e não sabe porque foi lá. Não adianta eu ter uma comunidade que não tem conexão, porque ela não sabe por que ela está lá. Ela não tem clareza do quem ela está seguindo. E não adianta eu ter uma conexão sem um verdadeiro conteúdo, porque não gera valor. E na verdade, são pessoas que me seguem, mas elas não me compram. Elas às vezes me seguem porque gosta de alguma coisa específica, mas não especificamente do que realmente eu transformo e entrego. Então, quando você entende que existe uma jornada para isso, você vai entender que você vai escolher para quem você vende. E vendas, para mim, ele é a base de tudo. Desde um bebê, quando chora, ele vende a ideia de querer estar mamando. Então, venda vai muito além do material, da matéria, né? Venda realmente é um processo muito grande de persuasão. Então, quando você aqui está falando como eu posso ser promovido, então você precisa vender a ideia de que você realmente é uma pessoa necessária dentro daquele ecossistema. Você precisa construir
uma autogestão de tipo, não adianta também eu ser necessário, mas que toda hora eu necessito de alguém. Então, você começa a entender que pequenos processos é um iceberg a comunicação. E só a pontinha dela é o que as pessoas veem. Então, dentro das personas que a gente fala hoje, atualmente, do Clube Casa, eu tenho uma aqui que é totalmente o que você falou. É aquele cara que já tem mais de 15, 20 anos de carreira, que fazem 10 anos que não tá conseguindo, que paga a conta, que vive bem, mas paga a conta só. E aí esse cara chega em mim e fala assim, Thiago, tem aquele jovenzinho que se formou há 4, 5 anos, está estourando. Eu não sei o que fazer mais. Aí eu pergunto para ele o seguinte, você acha que você tem mais experiência que ele? Não, lógico. Eu trabalhei com tal cara, eu falei assim, olha, vamos lá. Será que você não tem 1 ano de experiência e você repetiu essa mesma experiência 30 vezes? E aquela pessoa que tem 7 anos de carreira fez todos os anos uma coisa diferente e adquiriu mais experiência do que você? Então, tudo é sobre refletir sobre o que realmente importa. Será que realmente nós temos experiência ou nós estamos repetindo a nossa experiência ano após ano? O que nós estamos incrementando? Quanto você vai... Então, eu finalizaria falando que o que mais foi o divisor na minha vida foi eu sentar do lado de pessoas que realmente eram transformadoras. E muitas das vezes, se não todas, eu paguei por isso. Então, a gente nem combinou isso, eu nem sabia da mentoria que se deu, mas eu estou dando um gancho aqui. Hoje, mais cedo, eu fiz uma entrevista também para um jornal, e ele perguntou assim para mim, Thiago, me fala sobre uma pessoa recém-formada, uma média e uma top. Eu vou resumir. Recém-formada, cara, seja o seu maior RP, você não tem recurso, manda 10 direct por dia para alguém, em 300 por mês, 3.600 no ano. Vai ter 100 pessoas que vão te ouvir. Médio, entenda a gestão, entenda os números, entenda os seus dados, seja dono dessa informação. E se você, cara, já se sente confortável, mas não sabe como ir para um patamar que realmente seja escalonável, cara, paga para estar na mesa. Porque faz total diferença. E eu já fiz mais de 7 imersões aí, já fiz diversas mentorias, e foi aonde virou várias chaves. É isso aí. Tá num ambiente de pessoas que venceram, que têm resultados naquilo que você deseja, é fundamental para quem quer crescer, para quem quer ir além. Porque imagina, eu posso conversar com você, Thiago, que tem uma grande experiência em vendas e aprender. Aliás, eu aprendo. A última vez que a gente conversou, eu aprendi. Hoje eu estou aprendendo. Falo, pô, vou aplicar isso aqui no meu nicho. Eu vou aplicar isso aqui no meu conteúdo. Olha a estratégia que esse cara tem. Então, assim, se tiver que pagar o preço, a gente tem que pagar o preço. Porque, sem dúvida, acaba voltando para a gente. É um investimento que a gente faz na gente mesmo. Você também entende dessa forma? Eu acho que... E a gente nem sabe quando volta, mas se você está presente nos lugares, você tira um ponto de exclamação e pelo menos uma atitude você põe para fazer. Então eu fiz uma imersão, eu estava com um grupo enorme agora em Milão. Em paralelo a isso, eu fiquei 3 dias fazendo uma imersão. Eu conheci, visitando os VPs globais, presidentes globais de marca, como a Fendi, Armani, e entendendo os códigos por trás dessas marcas. Excelente. E, cara, foi absurdo, assim. Foi algo... Eu tive uma palestra de 3 horas com um presidente América da Fendi. Depois conheci o Global. Nós fizemos uma palestra com um dos VPs do mundo, da Global da Armani. Agora, segunda passada, eu estava lá. E, assim, você não vai sair de lá abraçando árvore e totalmente transformado. Mas uma exclamação que você sai de lá muda totalmente a percepção. Exatamente. Se a gente não der um passo, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Se a gente não conversar com alguém que sabe mais, a gente nunca vai aprender algo novo. Então, se não ler um livro... Gente, vamos finalizar aqui. Só queria falar aqui da mentoria Comunique-se, que vai começar agora nesse mês de junho. Se você tem interesse em aumentar seus resultados, produzir com maior qualidade, com intensidade, se você quer aprender a planejar, se você quer aprender a vender um infoproduto, criar o seu curso, a mentoria Comunique-se, ela vai estar começando. Dá tempo de você se inscrever. O link está na minha bio. Depois vai lá, você vai ver lá Comunique-se. E aí faz a inscrição, bota lá seu telefone, que a minha equipe entra em contato e a gente conversa. Thiago Sodré, muito obrigado pela sua
seu tempo, por você estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente. Tenho certeza que as pessoas aqui aprenderam bastante e a gente continua se falando, tá? Uma boa noite para você, obrigado, família, cara. Com Deus, sucesso.